A geração mimimi e suas características. Algum tempo atrás eu vi uma matéria, eu não me lembro se na Discovery ou algum canal nesse segmento, que falava que nunca antes na história da humanidade, estudada até então, se tinha visto tantos casos de pessoas com alergia. E eles justificavam essa alergia por um excesso de proteção e de cuidado das crianças, né? No sentido de um excesso de higiene, nesse sentido de preservar, né? E aí, na mesma linha dessa coisa do mimimi, eu sinto que nunca se teve tantas pessoas egocêntricas, né? Aonde o mundo gira ao redor do seu umbigo e parece que o resto do mundo está por aqui para servi-las. Muito se vê hoje de uma continuidade dessa geração mimimi que tem um excesso de presentes, benefícios, facilidades, aonde se enxerga o trabalho desde cedo como um abuso e, na verdade, questões, né, relacionadas à psicologia e a tantos cuidados que dizem, né, aquela questão de que tudo vai ter sempre uma origem na sua criação, do seu pai, da sua mãe, fez com que os pais se tornassem reféns dessa nova cultura, né? O Cortella costuma dizer que dentro de uma casa, numa família, não tem que ter democracia. E eu sou a favor desse princípio, né? Até porque em uma casa que se estabelece a democracia, nesse sentido de que todos mandam, rapidamente da democracia vai se tornar uma tirania. E a tirania dos pequenos, onde bate o pé, aonde pode fazer de tudo e tudo será permitido, com a justificativa de não traumatizar esse ser humano futuramente. E o que é uma grande mentira, né? E o que eu tô falando aqui não é sobre violência, imposição de coisas na agressão. Eu sou super favorável a conversas, a diálogos, mas o pêndulo da balança foi para um lado completamente oposto na minha forma de ver, né? Saiu daquela forma antiga de criação, onde os pais eram os ditadores, né? E as crianças não tinham ouvido e não eram respeitadas, para um lado completamente oposto, né? O que eu acredito que também não é a solução. A criança, em sua base, precisa de referências saudáveis, referências de comando, para que elas saibam o caminho a seguir, de valores, de conceitos, de respeito. E se elas não têm isso dentro de casa, quando elas forem para a vida e fora, da pior maneira elas vão aprender. Então eu sempre digo que mimo não é amor, mimo é preguiça. E quando eu falo a geração do mimimi, isso não significa que está restrito somente a uma geração baseada numa idade, né? Até porque existem cavalos velhos que, mesmo fora dessa geração que eu digo, entram na moda, né? E se tornam pessoas extremamente mimadas e que se acham no direito de desejar ou exigir que o mundo e as pessoas sejam exatamente do jeito que elas querem. Ontem, curiosamente, eu recebi uma mensagem, não sou eu que cuido das inscrições no Amor na Prática, mas eu acompanho, né? Eu tenho consciência das coisas quando alguma coisa sai meio que do padrão. E aí a Annelise, que é responsável por isso, ela mandou um e-mail que foi recebido por uma pessoa que acompanha a página do Amor na Prática,
extremamente magoado, porque, segundo essa pessoa, está acompanhando e tentando se inscrever nas ações do Amor na Prática há 1 ano. E que se nós não queremos mais voluntários ou pessoas de fora, que a gente simplesmente encerre a opção de participação de outras pessoas, e que essa pessoa tinha que levar o seu voluntariado para outras causas, porque a nossa causa segmentava quem podia ou não. Pois bem, diante de tantas situações que eu presencio no Amor na Prática, e principalmente dentro do Canção de Niná, que nós fazemos todas as segundas-feiras dentro do Pérola Byton, com mulheres que estão numa situação extremamente delicadas. Cada vez menos eu tenho saco para mimimi. Uma pessoa que é de fora, que não sabe como funciona uma organização, né, de um trabalho como é do Amor na Prática, que a gente tem a liberdade e a confiança de várias instituições sérias para que a gente possa levar pessoas em lugares que a princípio elas não teriam esse acesso. Ainda assim, uma pessoa de fora que não conhece, cheia de mimimis, vem jogar a sua infantilidade, por mais, eu não sei, a idade, né, física que tem essa pessoa, mas não me parece que é um adolescente ou um jovem, né? Então, assim, o mundo está cheio de pessoas com mimimi, onde sempre acha que o mundo deveria ser isso, deveria ser aquilo, para que todos os desejos dela sejam atendidos. Talvez para essas pessoas falte muito a questão da maturidade e da ação. Isso em todos os âmbitos, né? Seja socialmente, familiarmente, pessoas mimadas que esperam que o mundo e os seres humanos se adaptem a todas as suas exigências. Então, aos pais de plantão, não confundam amor com mimo, porque com certeza o amor é a capacidade de dizer não, no respeito, no olho, com valores, com justificativas coerentes e com a sua própria presença de exemplo. O mimo não, o mimo aceita tudo, o mimo diz sim para tudo, joga um celular na mão para não precisar se ocupar, mas com certeza, futuramente, quando essa criança crescer, ela vai ter muitos nãos da vida. E aí, com certeza vai ser mais difícil para ela lidar com isso, porque alguém que estava acostumado a ter todos os sims do mundo vai se deparar com a realidade de que outras pessoas têm outra forma de pensar, outros quereres, e que se ela quer fazer alguma coisa do seu jeito, da sua forma, ela mesma tem que botar a mão na massa e transformar o mundo e a realidade, e não usar pessoas ao seu redor para que o mundo seja exatamente encaixadinho do jeito que ela quer para ser feliz. Abaixo a geração mimimi, independente da idade que você tiver. Valeu, time.